Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo, você está achando que tem alguma coisa errada aqui, mas não, porque quando a gente inova, a gente adapta e a gente muda. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio da segunda temporada do Imparável Cast. E hoje eu estou aqui com os meus entrevistadores, Rafael e Thiago. Muito obrigado pelo convite e eu passo a palavra para vocês iniciarem aí esse bate-papo que vai ser incrível. Foi muito bom. Parabéns, Bruno. Você já pode trabalhar com a gente mesmo agora. Seja bem-vindo aí, Brunão. Hoje Muito obrigado. não nem apresentar o convidado, né? Você se Tem que apresentou, né? apresentar. Então deixa eu apresentar. Não, Deixa eu... desculpa, antes nós vamos ter que ir lá para baixo brigar, porque alguém perdeu a vaga aqui. A gente não pode... Aí vai ser complicado. Mas deixa eu apresentar o nosso convidado hoje, pessoal. Seja bem-vindo, Bruno. Bruno, empreendedor executivo com mais de 25 anos de carreira, atualmente focado em inovação corporativa e inovação de carreira, professor especialista em oratória formado pela Valence College na Florida, USA, graduado em gestão de marketing com especialização em Executive Marketing na Ohio University e um MBA em liderança, inovação e gestão pela PUC Rio Grande do Sul, além de ser mestrando em administração pela Fundação Dom Cabral. Hoje atua como executivo responsável pelo programa global de soft landing e internacionalização do Grupo FCJ. Bruno, seja bem-vindo aí. Vamos falar Muito bastante de obrigado. inovação. Além de tudo isso que você falou aí, faltou uma coisa. Sou um servidor. Não. E ainda é o Steve Jobs do Imparável Cast. Não, gente, não. Foi coincidência essa roupa aqui, porque tá frio, tá frio. Vocês estão vendo isso agora, se estiver no verão, vocês saibam que teve um frio danado nesse dia do episódio aqui. Então, começando, Bruno, conta um pouquinho da sua história. Sua história é muito incrível que a gente quer conhecer. Cara, minha história, nossa, o episódio pode levar 18 horas? Sempre que você quiser. Brincadeiras à parte. Bem, quem é o Bruno Barbosa, né? O Bruno Barbosa é um carioca, né? Na verdade, não sou nem um carioca da gema, né? Eu sou fluminense, né? Eu sou nascido em Niterói, mas tive uma infância muito difícil, muita luta, muita batalha. Nasci num berço humilde, vamos dizer assim. Perdi minha mãe muito jovem, tinha 11 anos quando minha mãe faleceu, e meu pai já tinha um problema de deficiência visual, já era cego. E aí a gente teve que evoluir, vamos dizer assim, da noite para o dia, né? Assumir muitas responsabilidades e mudar um pouco a mentalidade para um amadurecimento de adulto com 11 anos de idade. E assim, eu não falo isso para fazer pobre coitadismo nem nada disso. Eu falo que faz parte da vida, né? E a gente aprende muito com isso. Hoje eu falo que qualquer problema não me abala tão facilmente, porque tudo que a gente já sofreu na vida e conseguiu vencer ali com a ajuda de outro, com apoio e com aprendizado, principalmente. Mas eu vim da área de tecnologia, tá? Comecei minha carreira com tecnologia, fiz técnico em processamento de dados e aí trabalhei muito tempo com programação, com infraestrutura, etc. E aí migrei para a área de saúde, né? Trabalhei um bom tempo aí com educação física, e aí Thiago também, meu colega. Já trabalhei um bom tempo aí com hip hop também, trabalhando aí, apoiando comunidades em projetos sociais, etc. E aí, do Rio de Janeiro, devido a grande criminalidade, muita violência, a gente decidiu, na época eu e meu pai apenas, né? Eu tenho uma irmã mais velha, mas ela já era casada. Nós decidimos vir embora para Minas Gerais. Desculpa. E foi aí que eu comecei a me dedicar à tecnologia novamente, né? A área de educação física que não tinha muitas oportunidades para mim na época. E nessa questão de desenvolver a tecnologia, eu acabei sendo convidado para trabalhar na aviação civil. Foi quando eu tive minha primeira experiência internacional. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fiz um curso pela American Airlines lá nos Estados Unidos e comecei a ter outros olhares, outras visões. E é interessante que tudo isso que eu estou comentando aqui tem um ponto-chave. Nenhuma dessas atuações eu tinha formação acadêmica. E aí você fala, por quê? Porque eram sempre um ponto de fracasso. Todas as vezes que eu iniciava uma formação acadêmica, seja ciência da computação, seja a própria educação física, né, que eu parei ali no 7º período e tal, eu nunca conseguia terminar. Eu sempre
tinha essa coisa de, não tá dando certo, e aí eu meio que, entre aspas, ou até mesmo diretamente, eu fracassava. Isso era uma realidade na minha vida durante muitos e muitos anos. E aí eu criava aquele mito na minha cabeça de que, eu não preciso de um diploma, isso é só um papel, eu sou bom no que eu faço, eu entrego resultados, etc. E era até verdade na época, tá? Mas não era uma verdade absoluta, porque isso realmente influenciou o meu futuro. O futuro do Bruno Barbosa foi muito influenciado devido a a essa falsa expectativa de carreira, vamos dizer assim. Mas até então, estava seguindo, né? E aí, voltando terminando a minha jornada dentro da American Airlines, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar. Foi quando realmente fui para lá, fiquei um ano e meio mais ou menos lá, comecei a fazer o college e adivinha? Também não terminei. Então, assim, voltei para o Brasil, meu visto, eu, né, entreguei meu visto de estudante na época, voltei. E fui correr atrás aqui no Brasil, depois que eu voltei dos Estados Unidos, né? Isso já foi em 2015, né? 2015 eu comecei a procurar escolas para dar aula de inglês, porque, né, eu estava numa fase muito boa de fluência do inglês, devido aos estudos lá e fora, etc. E aí trabalhei quase 2 anos, 1 ano e 8 meses dentro na Secretaria de Educação do Estado, né? Dei aula em colégios públicos, ensino fundamental, ensino Você médio, deu aula aqui em Minas Gerais ou foi no aqui em Rio? Minas Gerais. Minas. E assim, a educação sempre foi algo que me moveu, né? Eu falei aqui que eu trabalhei também dando aula em comunidade de hip hop e tal, mas tecnicamente falando, eu trabalho com educação desde 1999. Então são 26 anos já atuando dentro de salas de aula, né? Seja essa sala de aula um salão de academia, seja uma sala de aula de verdade, ou seja uma aula através de um Zoom online. E esse período que eu dei aula de inglês foi um período bom, até que eu resolvi voltar a empreender. Porque, tecnicamente falando, eu sempre empreendi. Então, no Rio de Janeiro eu já tive comércio, já tive assistência técnica de informática, eu já tive de tudo que vocês possam imaginar, já tive academia. E eu sempre fui um cara empreendedor, né? Minha, minha vida profissional como CLT, vamos dizer assim, cara, deve ter 2 anos no máximo. Se juntar os picadinhos, tem 2 anos de CLT. O resto tudo pode perguntar. Não é porque você tá falando assim, cara, eu me coloco no seu lugar porque eu nunca tive a carteira assinada. E eu acho que tem pessoas como você, e como eu, assim como o Thiago também, que eu não sei se a gente conseguiria ficar mais de 2 anos com a carteira assinada num lugar só, preso, sem ver uma perspectiva de crescimento. Uhum. Eu fico um pouco assustado, entendeu, com esse mundo. Eu não sei se você também tinha isso e que fez você se transformar no empreendedor que você é Tinha. hoje. Tinha porque, graças a Deus, eu tinha uma certa base familiar, vamos dizer assim, né? Então, eu e meu pai, a gente tinha uma condição financeira. Não, a gente não, né? A gente não era, vamos dizer assim, bem de vida. Mas também aquela fase inicial da minha infância, que a gente passava muita necessidade, ela não existia mais. Então, eu e meu pai, a gente tinha um trabalho social na internet que dava um sustento interessante pra gente. Isso me dava a possibilidade de arriscar, Uhum. de investir e desenvolver projetos. É, mas, assim, até hoje eu penso da mesma forma, cara, o CLT, ele não é ruim em todo o seu teor, tá? Ele tem os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos é que realmente você tem um leque de benefícios que te auxilia, principalmente quando quando, né, você tem uma família, tem criança pequena, tem filho pequeno. Então, isso é muito positivo. Você tem uma férias garantida, você tem um 13º Mas será que garantido. isso, Bruno, não é uma questão de ilusão do trabalhador, da É CLT? esse o ponto que eu ia chegar na parte ruim. Qual que é a parte ruim? É Sim. exatamente isso que você está falando. É a ilusão. Porque você acha que tem estabilidade, mas eu gosto muito da frase do Flávio Augusto, né? Que estabilidade não existe. Estabilidade não Não existe. existe. Então, assim, mas se eu for mandado embora, eu tenho meu FGTS, cara, tudo vai embora. E outra, o CLT você nunca vai escalar. Recentemente eu vi uma pesquisa, não sei se era uma pesquisa, se era só uma métrica na internet, dizendo que é, é, você nunca vai ficar rico trabalhando para alguém.
E isso foi provado, porque a pesquisa provou que, se não me engano, 47, 46% dos ricos são empreendedores, não sei quantos por cento são atletas, não sei quantos por cento são artistas. Acho que eu cheguei a ver isso Você também. viu isso? Desculpa, você tá falando disso aí, eu fiz um estudo também, Uhum. 0,78% da população que não são empreendedores, são ricos, trabalhando, mas também como CEOs de uma empresa, Ah, não, entendeu? Aí já é claro. outros 500, É entendeu? a nata da nata. É a nata da nata. É isso. É isso, o executivo virou CEO, virou diretor de alguma área específica e sem o CNPJ, é igual aqui o Geraldo Filho fala. Você empreende com o CNPJ dos outros, Uhum. entendeu? E para mim é a mesma coisa, só que você não paga tributação e você não tem o CNPJ nas costas coçando você o tempo todo, né? Você pode continuar, Bruno. Desculpa te Não, cortar. não, é super, super válida essa sua contribuição. E eu acredito que vai muito do perfil da pessoa. Porque tem gente que realmente ela não fala assim, não, eu não quero crescer, eu não quero evoluir, eu quero ganhar ali meus 5 mil, 7 mil por mês, que seja ali no CLT, pagar minhas contas, fazer uma viagem por ano e vida que segue. Tá tudo bem. Eu acho que eu respeito, entendeu? Agora, para quem tem sonhos, para quem tem um perfil imparável, que quer realmente crescer e não se acomoda, não, sabe, eu não estou satisfeito só com isso. E isso não é algo ruim de não estar satisfeito. Eu acho que eu costumo dizer que a ambição é boa, a ganância é ruim. Então, muitas pessoas não sabem discernir a diferença. E aí, quando você tem ali a ambição baseado em metas, em qualidade de vida e evolução, cara, isso é 100% saudável. Agora, quando você tem ganância de que tem que ter mais e mais e mais e mais, aí você já tem um problema, Você entendeu? falou isso agora, Bruno, sobre as pessoas que só querem ganhar 5, 6. Mas aí eu fiquei pensando, quem é que eu conheço que não tem essa ambição de ganhar mais, de empreender, e que ganha um salário desse e tá feliz e não procura algo melhor? Não tem. Não tem, cara. Eu fico assim, não tem. Não, É, porque eu tô fazendo uma provocação, mas Sim, a sim. realidade é que não tem. Aham. Porque quando a gente falou assim, só fica rico quem empreende, cara, existe uma métrica também, se eu não me engano, do Dieser, a classe rica no Brasil hoje ganha acima de 50 mil reais por mês. Uhum. Então, Super assim. ricos. Não é nem super rico, não. Super rico é acima de 100 Brasil. mil. Os ricos, né? A primeira linha de riqueza é acima de 50 mil. De 50 mil até 20 mil, esse miolo ali é o classe média alta. Isso. Entendeu? Então, assim, essa provocação ela é real. O cara que ganha 5 mil, 5 a 7 mil e tem que sustentar mulher, e nem que seja um filho, ele vive Passa perrengue. passa apertado, ele passa A gente perrengue. está falando sobre números e eu lembrei que a última pesquisa que eu fiz pelo IBGE sobre a renda per capita e salário mínimo pela população brasileira, somente 10% da população brasileira recebe mais de 10 salários mínimos. Recebe mais de 10 salários mínimos. 70 a 80% da população não recebe mais de 3 salários mínimos por mês. Cara, a gente tá falando de 4.500 reais. Você tá entendendo? E hoje, aqui, para você que não tem uma casa própria, paga aluguel, tem pelo menos um filho, tem que fazer compras, água, luz, internet, que hoje é obrigatório, Tá sobrevivendo. e passando um aperto, cara. Uhum. Passando um aperto. Vivendo vida de sobrevivência. Não Isso. tem jeito. E nós falamos que a nossa inflação é de 5,53%. A gente fica vendo esse tanto de varejo quebrando aí, porque fica batendo na alíquota de 5,3%, 6% de juros de inflação, e quando vê, estão todos quebrados. Aí a gente fica assim, ô Bruno, você que está na área de tecnologia, você que é gestor, você percebe isso nas startups também, mesmo que seja de longe. E agora, mudando um pouco de assunto, para depois você voltar no seu também, a gente teve agora o Trump colocando aí um juro de 50% para importação para os Estados Unidos. O nosso agronegócio está desesperado, nós sabemos disso. Mas aí vamos Sim, voltar pro assunto do Bruno, que daqui a pouco a gente puxa isso aí, vai ter um quadro só para falar que o Bruno tem experiência internacional, Mas a gente puxar, entendeu? tá bom, continua, Bruno, desculpa, vamos. Para terminar a história e a gente já emendar nisso aí. Show.
Não, eu acho que esse assunto é muito bom, é muito polêmico e é interessante para a gente debater e trazer insights. Mas, fechando um pouco da minha história, né? Eu estava falando de empreender e tudo mais, e aí eu comecei a empreender com uma escola de treinamentos, que chamava-se na época a Escola do Vendedor, aqui em Sete Lagoas. Começou a crescer, a desenvolver bem, estava tendo até indicações dos próprios clientes, estava indicando outros clientes, até que veio a pandemia em 2020. Foi aqui que eu tomei uma rasteira, literalmente, do mercado, vamos dizer assim, e aí eu perdi vários contratos e tal, e quebrei. Né? Não tenho vergonha de dizer que eu quebrei realmente. Pode ser por causa da pandemia, pode ser por problema de gestão, que eu não soube, né, realavancar, mas enfim, aconteceu e foi aí que eu pensei, falei, ó, tem que voltar para o mundo, tem que ir para o mundo corporativo. Não dá para ficar empreendendo com essa pandemia, lockdown, todo mundo preso em casa, não sei o que eu vou fazer. E aí foi que eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional focada em venture building. E aí, desde então, eu trabalho com esse modelo. Na época, eu não entendia nada, né? Eu já estava já um pouco familiarizado com a inovação em si, porque em 2015, 2016, né, foi quando eu conheci o Thiago através do Santa Helena Valley. Eu mergulhei profundamente nesse mundo de inovação, porque para mim era um bicho de sete cabeças. E comecei a desenvolver e aprender muita coisa nesse sentido. Até que eu entrei nessa empresa para trabalhar com venture building. E aí também, mesma coisa, não fazia a menor ideia do que se tratava esse termo, né? Esse modelo de negócio. Mas, como sempre, tudo na minha vida, eu fui muito de aprender, muito curioso, de buscar. E aí eu comecei a desenvolver habilidades em cima disso para trabalhar exatamente com startups, que você acabou de falar, citar agora há pouco aí. E aí, a minha expertise ela evoluiu muito nesse sentido, de desenvolver negócios em escala, ajudar startups que estavam ali no que a gente chama de Vale da Morte, né? São os 5 primeiros anos de operação, orientar os founders o que fazer, o que não fazer, ajudar em termos de estratégia de marketing, estratégia financeira, produto principalmente, conexão e networking com outros diretores, outras empresas que possam virar clientes. Enfim, a gente cria todo um ecossistema que ajuda essa startup a desenvolver e a sair do lugar. E aí, agora, recentemente, isso começou a me chamar a atenção por vários motivos. A gente tem ouvido falar muito, e aí eu sei que isso vai provocar você as suas pulguinhas de perguntas. A questão do futuro do trabalho. Cara, a gente viu recentemente aí, esse mês a Microsoft anunciou, se eu não me engano, 10 milhões de demissões. Isso. Isso foi esse mês, porque mês passado foram 6 milhões e, se eu não me engano, em janeiro foram Sim. mais 8 milhões. Então, assim, já passaram de 20 milhões, de 20 mil, perdão, de 20 mil funcionários Assustei aqui, desligados. 20 milhões, eu falei, Não, perdão. Quarto. 20 mil, perdão. Mas, de qualquer forma, são 20 mil Não, mas 20 profissionais mil de alta capacidade. 10% quase um pouquinho menos, né? 10% da cidade de Sete Lagoas. Pois é. Na Fora, rua. fora que também, quando você coloca os agregados, porque você demite também a família inteira, Exato. dá um número gigantesco. Não, e sabe o que é o mais gritante, o que mais me impressiona? É que não foram 20 mil pessoas de linha operacional, de chão de fábrica, a gente está falando de profissionais altamente qualificados. Sim. Porque, imagina, para você trabalhar numa Microsoft, você não pode ser qualquer profissional, você não pode ser um júnior qualquer que acabou de sair da faculdade. Você tem que ser alguém altamente qualificado para trabalhar numa empresa como a Microsoft. Sim. E aí você entende que desses altamente qualificados, 20 mil foram dispensados. E aí, peraí, loucura. O que acontece com esse pessoal? Então, antes de eu entrar nesse mérito do que acontece, isso me despertou como é que eu vou dizer? Algumas reflexões recentemente, né? Faz mais ou menos uns 2 meses que eu tenho pesquisado e aprofundado mais nisso, né? Na questão da inovação. Por que a inovação ela só existe quando a gente fala de inovação corporativa? E o que está dentro da corporação não tem que inovar também? Então, como é que a gente consegue inovar a carreira das pessoas no sentido de pegar conhecimento e conceitos técnicos dentro da inovação corporativa, inovação aberta, e trazer isso para uma realidade mais pessoal, mais do CPF mesmo. Inclusive, isso está sendo. Isso vai se tornar ali a minha base de pesquisa do meu mestrado que eu estou fazendo agora na Fundação Dom Cabral.
Então, assim, isso para mim me despertou uma curiosidade, uma reflexão muito forte para que, por exemplo, a Microsoft é um dos exemplos, mas e a quantidade de pessoas que estão aí, que tem expertise numa área que daqui a pouco essa área não existe mais, porque a inteligência artificial já está né, tá substituindo isso. É aquela questão de você ter que. É igual. Vou lembrar agora de Dragon Ball, da minha infância. Que você cria aquele robô que ele próprio te mata, entendeu? É Uhum. aquela questão de hoje a IA, para os programadores mesmo, para os desenvolvedores, quem diria que pode ser que no futuro a gente fala assim, olha, a gente não precisa mais de programador, porque a IA já programa tudo que a gente Sim. precisa. Isso, se você falar isso há 3 anos atrás, você me chamaria de doido. E cada dia que passa, você percebe que você não consegue acompanhar as atualizações do mundo. Se você for muito, se você querer aprofundar muito naquilo que você quer entender. Por exemplo, eu quero estudar Python, eu quero estudar JavaScript, estou dando exemplo de linguagens, padrões, entendeu? E como é que você vai demorar 6 meses, 1 ano, 2, 5 anos aí para você aprender toda a linguagem, ser um expert, ser um sênior nisso? E do nada veio um GPT da vida e o que você demorava 6 meses eu faço para você em um dia, uma semana. E aí, cara? E olha que louco, né? Porque a gente está falando do que está em risco, certo? Como vamos usar o exemplo aqui que você trouxe, né? O da programação, o programador, né? O programador vai chegar um momento que ele realmente vai ser obsoleto, porque a própria IA vai desenvolver isso. Já vem acontecendo Tá de forma acontecendo muito, já. muito incipiente, mas já vem acontecendo. Agora, você vai me dizer que eu sou doido. Mas o bom é que isso aqui vai ficar gravado. A gente vai poder comparar isso daqui a Futuramente a gente alguns vai poder anos. rir disso, né, cara? E eu vou falar assim: quem garante que daqui a um pouquinho não vai existir uma profissão de, sei lá, gestor de inputs emocionais para a inteligência artificial? Não duvido. Sim. Não, com Cara, porque, certeza. cara, se eu não preciso mais programar, eu preciso passar o lado humano para a inteligência artificial. Sim, Então, sim. talvez eu vou ser eu que vou dar o input para a Mas inteligência você acha que artificial. eles conseguem gerar essa emoção que a gente imagina? Você Mas imaginava que eles você pode conseguiriam gerar o programar. que eles geram hoje há 3 Não anos é, mas eu atrás? digo porque é algo que já é mais emocional, que nem o ser humano entende ainda Ô, Bruno, especificamente. eu queria até perguntar isso, porque a gente vê que a inteligência artificial vai gerar esse impacto grande, isso é inegável, a gente não consegue nem mensurar ainda o tamanho do que vai acontecer. Uhum. Olhando para trás, você que é uma pessoa que está dentro da inovação, está sempre estudando esse processo. Quando você olha para trás dos outros níveis de inovação tecnológica, quando teve a internet, como teve a rede social, como teve as outras formas de inovação, outras formas tecnológicas, você acha que o impacto vai ser maior? Tipo, na sua visão, você olhando para trás? Porque, por exemplo, 10 anos atrás, pô, eu sou da época do Orkut, cara, do Facebook, entendeu? Quando o Facebook chegou no Brasil. Eu tinha até cabelo na época, não Ah, tinha? não, com certeza, pô. O Bruno me conhece antes de eu ter cabelo, entendeu? Mas Exatamente. Antes de assim, você ter cabelo? Não. não, quando eu tinha, não, Quando antes tinha de cabelo. perder o cabelo, foi Entendi. mal. Desculpa. Mas assim, 10 anos atrás não tinha social media, videomaker, muitos empregos surgiram em função dessa mudança. Como que você vê essas tecnologias anteriores, se o impacto vai ser igual, que eu estava até pesquisando sobre isso, Uhum. sobre os níveis de impacto que a tecnologia gera na mudança. Como que você vê isso e que, na sua visão, como que talvez isso possa acontecer? Legal. Cara, eu vou trazer um exemplo que vai te deixar um pouco pensativo. O impacto, primeiramente, o impacto com certeza não vai ser igual, nunca será, Sim. porque o impacto é muito maior, tá? Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma transformação de era do mesmo tamanho da transformação da descoberta do fogo. O Cara. grande, hein, cara? Foi Pô, profundo. Foi isso aí dá um profundo. ótimo corte, viu? Mas é porque. Ô, Cara, por Bruno, que que eu tô te falando isso, cara? Porque antes da descoberta do fogo, né, da faísca lá da pedrinha e criação do fogo, o Homem das Cavernas, ele tinha que comer muito, né? Eles diziam que os dentes eram muito fortes e o estômago era muito, muito grande dos homens e também
Calma, me ajuda aí. O metabolismo. E o metabolismo era muito acelerado. extremamente. Não, ao contrário, Não, era extremamente lento. Lento. Porque ele tinha que Pra digerir. armazenar É. e demorar a digerir aquilo. Gordura Porque cair. ia demorar ele conseguir caçar de Sim, novo futuramente. engraçado, porque teve estudos que eu estudei bastante sobre o sangue do tipo O, Uhum. que é o O que é o mais que é o mais antigo. Não faço a menor Ah, não, ideia. cara, aí, Não, porra, sim. aí. Não, Aí tá indo aí. Mas qual que muito é a longe. O que que associação nisso? acontece? A associação é que É. tem um tipo sanguíneo que ele tem mais problemas hoje com gastrite, com vários motivos. Por quê? Por conta do metabolismo ser muito acelerado, entendeu? O meu é desse aí. E hoje, por o metabolismo ser acelerado e nós sermos muito parados, entendeu? A gente não gasta a energia necessária. O cérebro Então acho que é isso primitivo. mesmo, acho que é o contrário. Então, antigamente era muito acelerado porque eles precisavam de Isso, energia para se energia. proteger, para Isso, fugir, isso. etc. porque, Então você tá certo. mas é porque, na Você verdade, entendeu? assim, até falando que eu vim da educação física, na verdade tinha dois tipos de pessoas, dois tipos de biotipo ser humano. Tinha aquele que gastava muita energia e produzia muita energia, aquele que aquele que armazenava. Existem dois tipos. A pessoa que tinha um metabolismo muito acelerado, então ela conseguia explosão, corrida, Era que fazia as sobrevivência. caças, né? Exatamente. É essa que é a questão dos dois. Mas aí depois, cara, dizem que até a questão da arcada dentária, mandíbula, foi mudando ao longo do tempo, porque aí eles já conseguiam assar a caça, o alimento ficava mais macio. E outra coisa também que é importante quem tá ouvindo, que o Bruno falou, viu, gente? O fogo é uma tecnologia, tá? Até bom você Sim, poder falar, tecnologia. porque as pessoas comuns, tem elas acham que tecnologia é só isso computador. aqui. Não, fogo é tecnologia. olha- A roda é tecnologia, gente. A gente está falando de coisas pré-história. Mas por que eu falo que o impacto é do mesmo tamanho da descoberta do fogo? Porque recentemente rodou na internet um vídeo de uma estudante que estava em sala de aula, um colega estava filmando, né? E ela estava com o computador aberto. E aí o professor foi indagá-la, né? Foi questioná-la, dizendo que ela tinha feito a prova por causa do chat GPT e tal. E ela falou assim: não, eu não fiz a prova do chat GPT. Eu pedi para ele me dar os insights e um resumo do vídeo. Ele, não deu tempo de você assistir o vídeo. Não, eu assisti o vídeo e tal, e ficou aquela briga lá. E aí o cara mandou ela sair da sala de aula, eu acho que tomou a prova dela, etc, etc. E aí eu peguei e fiz uma provocação nessa postagem no LinkedIn, falando assim, e aí muita gente criticando, né? Que absurdo, esse é o profissional do futuro e tal, isso é uma vergonha, muita gente descendo a lenha. E aí eu falei assim, cara, é engraçado, né? Talvez em 1969, quando a calculadora foi inventada, a primeira calculadora foi inventada, provavelmente muitos falaram que, nossa, é um absurdo você querer usar a calculadora. É um absurdo você não fazer o cálculo no papel manualmente. E hoje a gente não consegue imaginar viver fazendo cálculo no papelzinho o tempo todo. Tudo não é calculadora, cara. Telefone, celular tem calculadora, computador tem calculadora, até no relógio tem calculadora. Isso, cara, algo que não está muito longe, né? Não é um fogo, cara, década de 1960. E hoje em dia é muito comum usar calculadora, inclusive dentro de sala de aula, professores, provas de Permitem, cálculo, né? geometria. Vocês podem usar calculadora. Calculadora científica, inclusive. Cara, é permitido, inclusive, em alguns lugares até exigido que você leve a calculadora científica Sim. para dar tempo de terminar a prova. Sim. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa, cara. Eu acho que vai chegar uma hora que a inteligência artificial ela vai ser ali um parceiro de atividades, tá? A inteligência, isso é o maior erro dessa geração que está recebendo a inteligência artificial agora. Eles acham que a inteligência artificial dá a resposta pronta. Isso é o maior erro que você possa trazer para a sua realidade hoje. A inteligência artificial ela é um mecanismo para alavancar e aumentar a velocidade dos seus resultados. Se você não Mas tiver criticidade, não adianta nada. Você tem que exatamente, saber fazer a cara. pergunta, tem Você que tem ter que saber fazer crítica. perguntas, tem que saber fazer revisar o conteúdo, tem que saber se aquilo realmente tem verdade, relevância, né? se é verdade. Cara, Ô, Bruno, só para abrir observação, eu vi aqui pelo nosso amigo GPT e eu estava correto. O sangue mais antigo é o tipo O. uhum. E por Mas você checou as fontes? sim, mas
Mas O chat isso mesmo. GPT, ele... Sim, ele pode ter errado, mas aqui nesse ponto ele não tem errado, não. E fala muito porque o tipo sanguíneo O, dizem que as pessoas que têm o tipo sanguíneo O, ela tem uma maior acidez gástrica. É o Sou eu sangue mais mesmo. raro E a também. acidez É o sangue gástrica, raro. ela é isso. O Ela sangue é faz com mais que raro. você tenha um metabolismo mais rápido, digestão mais rápida, e você também é mais agitado. Uhum. E o ser humano, os homo sapiens, eles tinham que ter mais força, caçar, então eles tinham que ter essa energia, entendeu? E quando você não gasta energia, a- tem o acúmulo do quê? Do cortisol, entendeu? Não sou médico, não sou nada. Me corrijam aí no vídeo se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam. E por que a gente está falando disso, ô Bruno? Eu concordo com você em todos os pontos que você falou em relação da IA, mas tem alguns pontos que eu, É só que para eu falar que o O positivo é doador universal e doa para todos os outros, Isso, entendeu? isso. Não? E não, Não? não. Tá vendo? Calma aí, cara. Deixa eu finalizar aqui. E voltando ao assunto sobre a IA, Uhum. eu acho que ainda tem que ter, cara, um conhecimento básico sem a utilização do IA. Que seria o quê? Seria você saber ler e escrever, entendeu? Sim, Utilizar a mão mesmo para ler e escrever. Claro que o mundo vai evoluir, que talvez a gente não precise mais de utilizar uma árvore, entendeu? Para cortar uma árvore para fazer papel. sim. Claro, mas eu acho que a significância de você saber utilizar os dedos, entendeu? Porque eu já contei a história dos meninos aqui da Parmalat, não sei se era Nestlé ou Parmalat, eu não lembro da marca. Eles fizeram um estudo de marketing, porque diminuiu bastante a venda daqueles iogurtes pequenininhos que tinham aquele pacotinho em cima. E eles não Uhum. sabiam por que que diminuiu bastante a venda daqueles iogurtes. Eles foram fazer a pesquisa de mercado. Eles perceberam que como as pessoas ficam mais digitando, cara, e utilizando menos a mão completa, somente as pontas dos dedos, as pessoas perderam o tato de conseguir abrir aquelas garrafinhas, aqueles Uhum. potinhos. Foi então que eles atualizaram os potinhos que eram de abrir aquele pacotinho de alumínio que fica em cima, aquela tampinha de alumínio, Uhum. e virou aquela tampinha como se fosse de refrigerante. Tipo rosca. Aquela, tipo a rosca, porque fica mais fácil a abertura dela, entendeu? Uhum. É um exemplo do que a falta do tato para escrever, entendeu? E só passar a mão assim, faz. Por exemplo, se você pegar hoje um caderno e anotar, você vai perceber que a sua letra não vai estar muito boa igual antigamente, Uhum. porque você perdeu toda a manha de escrever. E esse ponto eu acho que o ser humano ele não pode perder, que é ler, escrever, ler um livro, entendeu? Sair um pouco da tela dessa luz azul, entendeu? É só para falar que o Luan, ele é O positivo, o nosso videomaker, o nosso gestor aí das câmeras, ele falou, cara, ele é O positivo, o O negativo é que dou É para o negativo todos. doa para todos. É isso. Aí eu errei só o negativo e positivo, mas assim, é Não, é porque. um erro Mas é básico que mataria a interessante. pessoa só, mais Não, nada. mas eu não sou médico, então tá tranquilo. Tá certo. Eu nem me Mas a meto. questão, a questão que é interessante, porque de fato a gente está passando por um momento. Na verdade, já tem algum tempo que a história da humanidade vem mudando e vem acontecendo é, inúmeras situações. Para mim, eu acho que o principal problema e desafio da equação se chama ser humano. Porque no fim das contas, por exemplo, igual a gente está falando aqui, a Microsoft mandou embora 20 mil pessoas. Nó. Se ela mandou 20 mil pessoas, porque ela entende como empresa, como lucro, que ela precisa, dentro do que ela já tem, talvez aquelas pessoas não conseguissem se adaptar dentro do mercado. Claro, tipo, não mandou Entendeu? só porque o gestor lá é Claro que não. malvadão. Cara, tem toda uma questão de Provavelmente. estratégia de mercado, melhoria de margens, Sim, sim. sobrevivência à economia mundial que Sim, tá sim. abalada. Ou Então, seja, já é uma ação sim, prevendo, sim. O meu, né? meu objetivo de eu usar isso como exemplo, Thiago, não era nem, tipo, Não, mas é no assustar um âmbito. pouco o pessoal que tá Assusta. vendo. Mas Mas, tem que assim, o assustar, objetivo era ué. falar o porquê, que isso me fez trazer um pouco isso como reflexão. Cara, o que Sim. que poderia ser feito para talvez esses 20 mil não fosse tão 20 mil? Tipo, às vezes teria uma galera ali que poderia ter evoluído um pouco mais, e aí já teria já uma transição dentro da própria Isso. E empresa. aí, entrando já, a gente já acelerou um pouco das pautas nossas aqui, entrando na questão da carreira. Porque a Uhum. carreira acaba sendo o centro de discussões, de mudança. Eu, assim, tal como você falou da sua história, eu também saí da educação física
e hoje trabalho com startup, com comunidade, e assim, e a gente vê que, e até um pouco da sua história mostra isso, a necessidade de você ter vários tipos de experiência, você ter várias habilidades, porque o mundo realmente ele é incerto. E Aham. muitas vezes, por exemplo, eu até brinco às vezes, acho que eu já falei aqui com o Rafael algumas vezes, cara, é igual você conversar com sua versão 10 anos atrás, você fala, cara, você vai trabalhar com líder de comunidade, você vai trabalhar com podcast, e aí você fala assim, cara, o que é isso? Tipo assim, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da carreira, do que é, assim, falasse um pouco da inovação, do que é inovação para a carreira, a Uhum. importância de você ser inovador, igual, por exemplo, o Rafael, que também é um cara que tem vários tipos de habilidade diferentes, assim, não só o marketing. Então você vê que parece ser um padrão que a pessoa precisa vivenciar várias coisas para Sim. que ela possa ter um aparato grande de habilidades e poder utilizar, porque a gente não sabe o que vai ser daqui um ano, né? Um ano, Aquela 2 anos. questão da adaptação também, né, Bruno? Quanto mais facilmente você se adaptar à nova era tecnológica, menos você irá sofrer. Claro, claro. E a gente tem visto isso na evolução das gerações, né? Das gerações nativas digitais, etc. Mas, é, trazendo ainda, antes de eu falar sobre isso, eu queria trazer um exemplo que eu vi há pouco tempo, acho que foi no finalzinho do ano passado, que eu vi uma matéria nos Estados Unidos falando sobre casos, assim, radicais, entendeu? Tipo, adolescentes de 14 a 16 anos, a média, abandonando a escola. Ah, mas por quê? Ah, não, porque eu faturo hoje no TikTok 4 milhões de dólares por ano e meus pais falaram que, eu não preciso, que eu posso sair da escola, não preciso estudar. Cara, Meu eu faturo Deus. 4 milhões de dólares por ano. Uau. Cara, nem acho que se bobear, nem o diretor da Microsoft ganha isso, entendeu? Então, assim, isso é bizarro, porque essa mudança, ela impacta. Obviamente que tem o lado negativo dessa história, sabe? Como o Rafael falou. Você tem que ter um mínimo de conhecimento, você tem que saber conhecer o potencial da sociedade. Enfim, você tem que ter ali uma base de estudos. Isso é importantíssimo. Não, É porque ainda existe um mundo ainda que não está nessa tecnologia toda, claro, né? claro. Você não pode se fechar na sua bolha, entendeu? Mas, trazendo um pouco para a pergunta do Thiago, eu estudei há um tempo atrás, na verdade tem mais tempo já, um conceito da gestão de pessoas, né, do desenvolvimento de carreira e tudo mais, que é a carreira em T. Não sei se você já ouviram falar sobre esse Não, conceito. não. Porque assim, a gente tem os especialistas, a gente tem os generalistas e a gente tem o meio do caminho, que é a carreira em T. O que é carreira em T? É um gráfico da letra T mesmo. Então, assim, você tem a T de base Thiago. vertical. Oi? T de Thiago. Não. É. Pelo amor de Deus, continua, Bruno, por Você favor. tem a base da vertical, que é onde você é especialista, mas essa base da vertical, ela sustenta a base horizontal, que é onde está envolvendo todas as habilidades que não se conversam, mas que no fim da conta se conversam do mesmo jeito. Então vamos pegar o meu exemplo, tá? Hoje eu digo que a minha base da vertical, ela é muito focada em inovação, gestão e marketing, tá? Os três estão muito ali dentro da área da administração, né? Vamos botar aí conhecimento de humanas. Então, essa é a minha base da vertical: gestão, marketing e inovação. Só que a minha base horizontal, que pega o topo do T, cara, eu tenho saúde, bem-estar, aviação, finanças, tecnologia, infraestrutura, comércio, turismo. Porra, Bruno, você sabe tudo isso? O Sei. autor, o dançarino. Então assim, Ué, todas as mundo habilidades, cara. artístico, Artístico também é importante. enfim, eu poderia citar várias coisas que eu já fiz aqui, gastronomia. Então eu já trabalhei em muita coisa diferente, que não são minhas especializações. Eu não sou especialista em nada disso. Eu sou especialista em gestão, marketing e inovação. São as três áreas que se conversam ali dentro da administração, que me trazem uma base de Mas repertório de mais de 20 mas você anos. pode atuar, essas três coisas que você tem, você pode atuar na área que você quiser, né, cara? Aí que Exatamente. tá a Então aí situação. que, aí que entra o poder da minha base em T, da minha base horizontal. Então, se eu precisar voltar para a aviação civil, todas essas minhas três expertises especialistas aqui vão me dar sucesso nessa aviação Bruno, até, eu civil. vou até. Ele inovou, desculpa te cortar, você inovou na questão de você dar entrada no podcast, vou inovar
na questão da sua inovação. Você falou do T, como é que é? Da carreira em T? Carreira em T. Eu vou ter a carreira perpendicular, que é o contrário. Eu crio uma pauta aqui, que são o meu currículo, e crio um gráfico subindo para cima, que seria um sinal da perpendicularidade. Ser perpendicular, entendeu? Que é reto, você cria escamas, imagina a pirâmide, você cria escamas e sobe ela, entendeu? Eu vejo assim também. Porque muitas vezes, o Bruno, gostou, cara? Gostou? Filosofando, né, cara? Isso aqui tudo é questão de Anota aí, cálculos. gente, anota aí, tá? Anota aí. Já anota aí, Brunão. Tudo questão que quando você tem uma base, e a sua base vem de muito tempo, de muito sofrimento, de muito trabalho, de muito estudo que você teve, entendeu? Você criou a base para a linha que sobe, entendeu? E eu vejo você assim. É por isso que ele tá aqui, Thiago. Não, Se não tivesse só aqui- para falar uma questão Sim. que tem um cara, inclusive, que eu gosto muito, que é o Tim Ferriss, que ele fala que é o 4 Hours a Week, que ele fala muito sobre a questão, assim, de como que você constrói uma autoridade rápida em uma área. E o que você falou faz super sentido, que você vai lá e puxa, Como é que é o negócio? Eu aí? penso. Repete aí, né, que você fez com a mãozinha aí. Opa! Ixi, 4 Hours a Week, que aí você vai lá, porque realmente eu já fiz, assim, realmente existe um passo a passo para você conseguir autoridade por alguma coisa. E eu vejo que hoje, frente às redes, isso acaba sendo muito fácil. Mas igual você falou, acho que tem uma questão central aí, que é exatamente o domínio da pessoa. Acho que, e aí é uma coisa até trazendo um pouco de um livro que eu gosto muito, que é do Simon Sinek, chama Comece pelo Porquê. Ele fala que existe relações inconscientes em tudo que você já promoveu, tudo que você já viveu para a carreira, para sua carreira, que em algum momento você vai mudar. Então existe tudo que você viveu de sua história muito rica, de muitas experiências, todas as suas experiências, elas te trouxeram alguma construção inconsciente ali de algo da sua infância, da sua vida adulta, dentro da carreira, sabe? Eu gosto demais do Simon Sinek, e gosto também de uma analogia feita pelo Murilo Gun, que ele fala que é o cinturão do Batman. E aí ele falou assim, cara, cinturão do Batman, cara. O Batman não tem superpoder nenhum, mas aquele cinturão ali, cara, ele resolve a vida dele com o que ele quiser. E é mais ou menos isso, cara. Os conhecimentos que eu trouxe nessa bagagem aí de tantos anos de carreira me dão um norte para poder eu navegar em qualquer oceano, cara. Então, às vezes, assim, tô numa roda de conversa, os caras começam a falar de futebol ou de, sei lá, de esporte, aí do nada pula pra iate, aí começa a falar de viagem pra não sei pra onde. Cara, eu consigo trocar ideia e conversar sobre esses assuntos. Não porque eu sou bambambam, mas porque eu já tive muitas experiências picadas em Ô, várias Bruno, não áreas. seja humilde, cara. Você tem um currículo invejável, sim, cara. Obrigado. Não, Experiência, né? O cara desculpa. já de dança a Não, aviação, hip hop, cara. pô, hip hop. Mas assim, até ele entrando nessa linha, que eu acho que Eu acho dele fazer dancinha pra gente aqui, cara. não vai Com o figurino do Steve Jobs. Poxa, Isso ia estourar. disruptivo, hein, cara? Isso ia estourar. Disruptivo. Isso é inovador. Disruptivo. Mas aí entrando nessa questão, Bruno, eu queria entrar na questão com você, assim, visto toda essa experiência, todo esse conhecimento, a gente entrar assim, e a galera que está nos ouvindo? Como que eles vão lidar com relação ao futuro do trabalho? Quais são os riscos, oportunidades, visto toda a sua experiência? Porque assim, eu vejo, inclusive, coincidentemente, hoje a gente mudou nosso cenário. Um dos livros é o DNA Inovador, que inclusive são as habilidades inovadoras que as pessoas precisam desenvolver. E tem uma habilidade que é a associação, que ela é cognitiva. Ou seja, o cara tem que trabalhar, fazer associação com coisas totalmente diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua visão sobre o futuro do trabalho, quais são os riscos, oportunidades. A gente estava até adiantando um pouco da inteligência artificial, dessa questão do Trump aí de 50%. Eu queria que você falasse um pouco. Ah, legal. Desculpa, você viu que ele quis somente roubar a minha pergunta, né, cara? Claro, Não, claro. não, eu vou jogar a bola pra você eu vou de abrir novo, pro, eu vou cara. abrir pro Rafael perguntar de novo a mesma mas coisa. deixa você perguntar, cara. Pode Eu ficar costurei aqui pro Bruno iniciar e você falar. Cara, legal você falar de riscos e oportunidades, né? Tem aquela máxima antiga que fala lá que no mundo onde todos choram, tem alguém que vende lenço, né? Isso, Zé. E eu quero ser o cara que vende lenço, com certeza. Sempre vou querer ser. Cara,
tem muita oportunidade. E a gente está vivendo um momento muito interessante que eu falo o seguinte: faça um brainstorm de coisas mais O malucas. que é brainstorm? Para quem não conhece, Tá, brainstorm. abrindo um parênteses, gente. Brainstorm é chuva de ideias, tá? Ou seja, você começa a colocar no papel as ideias mais loucas e malucas e insanas e que você fala assim, nossa, isso aí é digno do CAPS. Pode colocar no papel, cara. Pode colocar no papel. Sem medo, né? Sem Uma medo. hora, sem medo. Sem medo. Não, E não aí, tem medo de assim, ser louco. é exatamente isso, cara. A gente tá num momento de um salto tão importante na história da humanidade que quanto mais louco você for, mais chances de oportunidades o futuro vai te trazer. São os loucos que mudam o mundo. Pois é. Ele já tá com a roupa até É, pra do falar isso, Steve cara. Jobs, cara. Faltou falar só a propaganda da Apple de 1984, E pra cara. mim, ainda Fez. é a melhor propaganda É. que existe ainda. E foi a propaganda mais simples Pô, pra cara, eu ser até feita e a choro quando eu melhor. escuto ela, assim, eu Pois até é. fico emocionado. E aí, cara, eu acabei de brincar aqui, né? Tipo, o gestor ou o cara que vai fazer input de emoções na inteligência artificial. Ah, vai ter. Vou dar um exemplo bobo agora, que é recente, está acontecendo agora. Cara, tá surgindo uma demanda altíssima aí e tem gente ganhando uma grana com isso. O cara vai lá, faz um cursinho de uma semana, se habilita a fazer o treco e tá ganhando dinheiro a rodo. Isso aqui sabe de quê? Uma profissão que não existia há pouco tempo atrás. Instalador de central de carregamento de carro elétrico em residencial. Ah, mas eu soube disso. Eu até pensei com. Cara, os caras estão cobrando R$ 2.500 por base, né? Por residência. Os caras estão faturando 50, 60 mil por mês. Tudo bem, vai ser uma profissão que daqui a um pouco não vai existir mais, mas quem foi o primeiro Uma louco que janela. resolveu fazer isso? Uma Uma janela de janela de oportunidade. oportunidade. Bruno, eu tava conversando ontem com um amigo. A gente tava na feirinha ontem e eu conheci com um amigo sobre os Tomates. postos de combustível. Você não tava não, desculpa. Tava Thiago. sim, Tava. tava. Os postos de O posto de combustíveis, energia eles elétrica. cobram para recarregar os carros nos postos ou não? Nem sei, porque eu ainda não tô nessa vibe Porque do não carro existe, né? elétrico. Não existe essa É, não é existe tão isso. interessante, ô Bruno. No Rio de Janeiro tem um posto de eletricidade que Não, cobra. tem cobra, né? Cobra. Então é bom Lá saber. na Leblon e Eu tal. acabei de ver hoje uma matéria falando sobre isso, que o McDonald's já foi aprovado já, vai colocar ponto de carregamento elétrico em todas as lojas do McDonald's do planeta. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, já tem 1.640 lojas com carregador elétrico. Na Europa tem mais não sei quanto, e no Brasil vão ser 180 pontos de carregador elétrico. Cara, é um investimento de bilhão. E olha a loucura, Bilhão. olha a Atualização loucura de da bilhão. estratégia dos caras. Eles pensaram o seguinte, peraí, se a família para o carro aqui, vai na fila, compra o lanche lá que é fast food, tipo, rapidinho. Ele vai gastar ali, vai comprar um McLanche e vai embora. Se ele para o carro dele ali e abastece a eletricidade de graça, ele vai ficar no mínimo uns 40 minutos. Em 40 minutos ele compra um lanche, ele compra um McFlurry, ele compra um sorvete. Então, assim, Consome o mais, ticket médio vai aumentar pra caramba. O cara vai gastar mais do que tivesse pagando. Entendeu? Bruno, Essa é estratégia. Só para aumentar o que você está falando, quando as pessoas me perguntam o que é marketing, é o que o Bruno acabou de falar, entendeu? É ele colocar um carregador, porque sabe que as pessoas vão ficar lá para carregar e vão ter que consumir enquanto tá lá, entendeu? Exato. Isso é uma estratégia de inovação, de marketing, entendeu? Que a gente chama de growth. O Bruno, ele é especialista em marketing também. Quem sou eu para falar algo aqui acima dele? Nada, entendeu? que isso, tamo junto. E, Bruno, é interessantíssimo esse assunto. E você foi falar aqui agora do McDonald's, não deixou de vir na minha cabeça o filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, entendeu? E eu fiquei analisando, lembra do filme, como era a concorrência, a inovação, o mundo corporativo lobista de antigamente. E como é que vai ser o mundo corporativo das startups, da inovação? Porque a maioria das empresas hoje é tecnologia, entendeu? Como é que vai ser essa briga, cara? Tenho medo. Thiago, porque é interessante. Mas é ser humano, cara. Tipo, vai continuar sendo ser humano. vai ser hackear a plataforma do concorrente, entendeu? É queimar direitos autorais, é patente, é registro de marca. Só para você ter uma ideia, no último relatório do Fórum Econômico Mundial,
a habilidade de estar no topo da cadeia alimentar. A primeira habilidade que vai ser mais requerida em 2030, até 2030 é a de cibersegurança. Cibersegurança, isso. Cara, isso é surreal, porque cara, a gente teve um exemplo agora recente, semana passada, do Banco Bilhão do Central. Banco Quase Central. 1 bilhão, né? 800 e poucos milhões de reais do Banco E Central. quem avisou foi o Bitcoin, né? Pois é, exato. Então, assim, voltando lá, né, na questão das oportunidades, que a gente vai viajando aqui, né? A gente tá parecendo aqueles multiverso, né? Mas A gente cria mas isso linhas é muito paralelas, legal. cria linhas paralelas aqui de multiverso e os assuntos vão soltando, depois a gente puxa e volta. Oh, mas- No final, a gente vai estar com uma árvore aqui. Mas é muito bom, Bruno, e você está falando sobre isso, e eu fico analisando. Uma pergunta que eu queria fazer para você no início, eu já sabia que o meu carequinha aqui ia me cortar, Lógico, é. é o seguinte, Fala à Bruno, vontade. vamos lá. Você que é um venture builder, né? O que que você vê nas startups que é o maior erro que elas cometem? Entendeu? Eu quero um erro que a maioria delas cometem e que elas não passam dos 5 anos. Na sua visão, Nossa, que é um só? eu quero Um o só? principal. O que você vê como principal. Porra. Não, eu vou ter que pensar, porque vieram uns 700 na cabeça. Principal. O principal. Porra. Não, é difícil. Abrir uma startup só porque é modinha. Modinha, né, cara? Esse pra mim é o principal erro. Cara, tudo na vida você tem que ter preparação. Tudo na vida você tem que ter planejamento. Cara, pra você montar uma família, você tem que ter planejamento, você tem que ter preparação. Tudo bem que acontece, às vezes o cara, né, teve um filho ali não planejado, e aí tem que casar às pressas, acontece. Mas não pode, não é o geral. Startup é a mesma coisa, cara. Você tá montando uma família. Se você monta uma família de qualquer jeito, a chance dessa família dar errado é muito Muito grande. grande. Ou você vai se apegar a essa família de uma tal forma que você vai pro fundo do poço só para poder não deixar essa família passar aperto. A gente fala que tem solução de startup que o cara é filho do cara, é filho do founder. O cara fala assim, não, é meu filho. Só que é um grande erro, cara. Porque tecnologia muda o tempo todo, todo momento, cara. A gente entende que a pessoa tem uma ideia, ela constrói essa ideia, busca parceiros para trabalhar junto com essa ideia, mas ele tem que ter um caminho. Ele não pode fazer, assim, vamos ver o que vai dar. Cara, vamos ver o que vai dar, é a maior loucura. Ó, pra você ter uma ideia, tem um exemplo aí, eu vou deixar aqui uma indicação legal. Na Netflix tem uma minissérie chamada Unicórnio Implacável. Cara, é uma Sim. produção tailandesa, mas, putz, a minissérie é muito legal, cara. Muito legal. E mostra um pouco disso, né? Dos erros que eles né? O cara vai aprendendo ao longo do caminho e tal. Vale a pena, tá, gente? Vale a pena assistir ali Unicórnio Implacável no Netflix. Mas é um pouco disso, cara. Tem que ter planejamento. A pessoa cria um negócio só porque é modinha. Cara, eu trabalho com inovação e desenvolvo startups desde 2016. Vai fazer 10 anos daqui a pouquinho. Eu nunca tive uma startup. Não porque eu acho que não vale a pena, vale muito a pena. Mas é porque eu ainda não tive ainda esse momento, essa preparação. Ó, Eu não tive algo ainda que eu falei assim, cara, e esse vai valer a pena eu realmente dedicar. Porque não é só dedicar por dedicar, cara. Você pode gastar ali horas trabalhando e às vezes não sai do lugar. Você tem que se preparar, você tem que ter um negócio que realmente você fala assim, esse vai pra frente. Eu sempre falei com todos os clientes que falam assim, Rafael, eu tô pensando em abrir uma startup, eu tô com uma ideia nova. Eu falei, ideia de baseata, quanto né? é que você tem para fazer a publicidade desse aplicativo seu, dessa plataforma, dessa startup? Porque nós sabemos que ideias e projetos que poderiam mudar o mundo têm a rodo. Uhum. Mas como vão aparecer? Como você vai estar no mercado? Porque a gente sabe que o que manda mesmo é quem aparece mais. Porque hoje, uma pergunta que eu tenho para você também, Bruno, porque eu vejo que a IA, por exemplo, vou falar o GPT, o Gemini, são plataformas que elas fazem tudo que a maioria dos aplicativos, startup fazem, entendeu? Uhum. Edição de uma foto, eu tô falando na minha área especificamente, edição de uma foto, entendeu? A realização de um serviço específico sobre tecnologia, ela vai te entregar. Por que que eu iria utilizar um aplicativo, uma startup terceirizada para isso? É somente por ser terceirizado e é melhor, entendeu? Ou porque o trabalho dela a gente não encontra na IA ainda? Porque a gente sabe que agora está no hype de todas as startups
tem que, como obrigatoriedade, ter IA envolvida, entendeu? Nós estamos vendo essa cultura Sim. muito influenciada pelo momento que a gente vive hoje. Mas eu me pergunto, ô Bruno, até onde isso vai? Vai até onde puder ir. Até onde a gente não consegue imaginar. A realidade é essa. Vai até onde a gente não consegue imaginar. Toda evolução, ela passa por esses processos. É, Cara, vou pegar o exemplo aqui da bisavó da minha filha, né? A avó da minha esposa. Ela nasceu em 1938. Cara, ela nasceu antes da guerra. Ela fez, essa semana ela completou 87 anos. E, cara, imagina ela adolescente. E alguém fala assim: Nossa, tem um computador aqui que faz. Você escreve um texto aqui e ele sai lá na tela. Fala, isso não existe. Cara, em 1938 acho que não existia nem televisão aqui no Brasil. Não, No, não no existia, Brasil, a não. televisão começou em 1950, né? Foi a primeira rede televisiva no Brasil, foi em 1950. Então, assim, pra ela isso era um absurdo. E pra gente hoje é a mesma coisa. O que vai acontecer, a gente ainda não sabe. Por isso que quanto mais a gente tentar mitigar essa distância entre o não saber e o que eu posso tentar prever, é melhor. Cara, o melhor exemplo disparado pra mim é o desenho dos Jetsons. Eu falo com você sobre isso agora. O desenho dos Jetsons pra mim é um exemplo perfeito sobre isso. O cara que bolou aquilo, que inventou, porque na época foi inventado, no Jetsons, se não me engano, na década de 70, a produção. O cara que inventou aquilo, o cara era assim, muito à frente do tempo dele. Eu não consigo nem dar um adjetivo pro que esse cara era. Entendeu? Muita imaginação. Tem aquela Não, muita visão. imaginação. Não é. Ô Bruno, o que você está Mas a falando inovação Pode parte falar, disso. desculpa. A inovação, ela parte disso, da imaginação das pessoas. Uhum. O problema é que a gente está chegando a um ponto, e os próprios futuristas mesmo, eles tentam imaginar cenários, mas é baseado no que você viveu. Então, né, tem muita coisa que vai acontecer para além do que você imagina. Exato. Para Mas além. sempre existe um Einstein da vida, estou dando exemplo, Tesla, que eles são fora da curva. Uhum. Não tem como a gente usá-los como referência, porque eles são uma fora da curva. Só que o que eu imagino hoje, o Bruno, eu posso ter errado, e eu quero que vocês me corrijam, é que nós chegamos no patamar da inovação daquilo que existe. Exemplo, um óculos, como é que chama aquele negócio que as pessoas colocam no olho? Lente de contato. Uma lente de contato mais tecnológica, entendeu? Os microchips. Eu vejo muito isso, porque eu não sei, claro que falar que é impossível mais inovação, eu estou sendo leviano, porque a gente sabe que tudo pode evoluir, mas a questão toda é É o Black Mirror. Isso aí, na verdade, é o Black Mirror, né? É. A tudo série Black Mirror. de da gente avaliar. Ô Luan, pede pra gente, por favor. Gente, aqui é assim mesmo, tá bom? Quem sabe fazer ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo? É. O negócio é o Alguém seguinte, chegou mais cedo, o negócio é como nós podemos, de alguma maneira, ver o futuro. Porque hoje, exemplo, eu vejo smartwatch, o pessoal olhando óculos, entendeu? Que fala com a gente. O que mais vai ter? Carro voador já tem, entendeu? Uhum. Com os drones maiores. O que seria feito, entendeu? Olha, há pouco tempo atrás, um colega meu perguntou assim: falou assim, eu acho que a telefonia não vai evoluir mais do que já evoluiu até hoje, né? Que é o smartphone. Uhum. E eu falo assim, cara, igual você falou, você está sendo muito leviano pensar dessa forma. Eu falei, cara, o mundo, né? Eu tô vendo meu amigo Thiago ali com a camisa de biohacker e tal. O mundo está evoluindo muito para a questão da junção da tecnologia com o ser humano. Então, muito em breve, cara, a gente vai ter implantes de chips de telefonia na cabeça, ou seja, onde for, ou no seu tímpano, no seu nervo auditivo, no qual o telefone vai tocar, você vai ouvir ele dentro da sua cabeça e você vai responder e não vai ter um telefone, não vai ter um aparelho na sua mão. Você vai responder ligações andando normalmente como se estivesse conversando com alguém do seu lado. Eu acredito nisso, que é possível. Não, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, Mas acima disso, igual eu tô falando, acima do Jacksons, o que mais você vê? É esse ponto que eu tô te perguntando. Cara, Entendeu? eu vejo teletransporte. Eu já não consigo acreditar nisso. Mas eu vejo, assim, na verdade, até entrando na reta final do podcast, por causa
acho que é importante também Ô, dizer. Bruno, nós temos muito assunto para falar ainda, Bruno. Não tem que Bruno tem que vir mais vezes, cara, para falar especificamente Vamos sobre criar uma temas. série, vamos criar uma minissérie. Uma minissérie de O conteúdo. que vai ser o futuro? É porque nós vamos fazer um trabalho de futurologia, cara. É complicado, é Eu- desafiador. Vamos criar um podcast no estilo Singularity. Eu tenho uma observação e um questionamento. Na minha opinião, essa galera aí que trabalha com implante capilar tem que evoluir muito, porque eles não estão conseguindo deixar o cabelo durante muito tempo. E meu amigo Thiago falou que não vai fazer porque sabe que não funciona. Né, Thiago? Cara, mas isso aí é uma questão de escolha, mano. Assim, na verdade, a tecnologia, ela sempre acompanha a evolução do ser humano, entendeu? Acho que tem inúmeros pontos aqui que a gente poderia abordar, mas eu acho que é importante, antes da gente entrar na reta final, do Bruno falar um pouquinho sobre como ele vê a questão da inteligência artificial e sobre a inovação. Para você estar só começando, Você fala inovação ou inteligência artificial? Tudo. tudo. Cara, eu não posso dizer que tá só começando, cara, porque Não, fala aí, inovação e impacto, né, dela. Ah, tá. Porque assim, inovação já é falado de inovação desde 1960. Sim. Tem periódicos aí, livros acadêmicos de Mas é que 1960. teoria é uma coisa, prática é outra, né? Exatamente. Aí você falou tudo. E aí o que que acontece? Muita coisa nova vai surgir por causa da prática. Então, as pessoas vão colocar em prática para ver que não deu certo e vai surgir coisas novas, vão surgir coisas novas. Mas, cara, eu acho que a inovação ela ainda vai passar por algumas etapas de mudança. Porque a gente começou a falar de inovação lá no passado, depois começou a falar de inovação fechada, inovação aberta. Agora a gente já fala de inovação social. É assim, vão surgindo novos conceitos que se destrincham dentro de um conceito macro. Tá? Então a inovação ainda tem muito a evoluir ainda, e a inteligência artificial é uma prova viva disso. Cara, a gente começou a dar esse boom aí de OpenAI. Putz, se eu tiver errado, me corrijam, por favor, mas eu acho que foi ali meados de 2024, tem um ano, ou um ano e meio no Tem máximo. mais do que É, isso, não, ainda é não. muito Cara, pouco tempo. no 2023 não se falava ainda falava-se de inteligência artificial, mas era aquela coisa assim, muito nichada, dentro de um aplicativo de uma startup de Nós- sucesso, Nós blá blá vimos blá. falar muito de IA mesmo, foi com o OpenAI. Que a gente Sim, a percebeu OpenAI popularizou o isso. termo. Nós sabemos que onde tem dinheiro para fazer publicidade, populariza. Uhum. Nós sabemos também que onde tem grana, o hype e a mídia consegue chegar onde a gente quiser, porque Uhum. facilitou muito. Eu falo com o Thiago, hoje o mais difícil, o Brunão, não é você alcançar 1 milhão de pessoas, é você alcançar 20 mil pessoas que seja efetivo para aquilo que você quer, entendeu? Essa é a filtragem. Mas aqui, Thiago, nós temos que finalizar o podcast, que já está passando de 1 hora, e a galera não gosta de podcast. Não gosta, É não gosta. Muito grande. O muito pessoal grande. não vê, o pessoal tá na. O microconteúdo tá Então, dominando, meu amigo cara. como é que fala? Do implante. Finalize as perguntas que você gosta, Mas cara. as perguntas tradicionais, assim, Bruno, fala pra gente um livro que pra você te tornou imparável, que faz sentido, importante, uma filosofia e uma frase. Nossa, vamos lá. Um livro que até é recente que eu li, que eu gostei muito, que é do... Uau, esqueci agora. Com ele. Pedro Superti, que é o Ouse Ser Diferente. É um livro que mexeu bastante comigo. Óbvio que eu poderia citar dezenas aqui, mas Sim, de acordo com o contexto que a gente está trazendo aqui da inovação de carreira, sim. de buscar novas habilidades, eu acho que isso tem muito a ver com o livro do Pedro Superti, que é o Ouse Ser Diferente. Uma filosofia, os ensinamentos de Cristo, de Jesus. Então, são muito... Para mim, está muito enraizado dentro dos meus princípios e valores. E uma frase... Vou pegar também dentro do contexto também, tá? Vou falar até para aqui, ó. A inteligência artificial não vai roubar o seu emprego ou a sua carreira. Vai roubar o seu emprego e sua carreira é a sua preguiça de tirar a bunda da cadeira e fazer algo por você. É isso aí. Bruno, fala suas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar. Cara, tá tudo iniciando agora, tá? Até porque eu tenho um trabalho corporativo, então o projeto está iniciando, está nascendo de uma forma paralela, mas está nascendo com um propósito, que é um pouco do que o Thiago falou ali do Simon Sinek, né? De a gente ter essa questão do porquê.
Mas Carreira Inovadora, tá? No Instagram, Carreira Inovadora. E no LinkedIn aí, Bruno Barbosa, você também se me acha no LinkedIn. Acho que é isso. Enfim, quem quiser ali, o Thiago pode colocar aqui embaixo, aqui na legenda, os meus contatos, meu e-mail. Cara, estou à disposição para tirar dúvidas, trocar ideia, tomar um café e vamos inovar as carreiras aí juntos aí. Ô, Brunão, a gente agradece muito a sua presença. Nós temos muitos assuntos para falar ainda. Essa questão aí dessa minissérie falando de tecnologia e o futuro, Legal. eu acho muito interessante, que é um conteúdo que as pessoas vão querer ver. Sim. E fora da sua história também, que é magnífica. Sei que sabemos que você é um cara imparável, a gente está aqui para te agradecer. Tiago, você tem alguma outra palavra para Não, falar? só agradecer o Brunão aí pelo convite. Outras oportunidades virão para que você possa falar de mais assuntos aí. Então vamos fazer o seguinte, já que o Bruno deu uma entrada no vídeo, no nosso nesse podcast da segunda temporada, finaliza pra gente naquela câmera ali, ó. Bem, pessoal, vamos encerrar mais um podcast Imparável Cast na segunda temporada. Vejo vocês no próximo episódio com mais um Imparável. Até lá. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.